Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo num importante estudo canadense que mostra uma conexão bem surpreendente entre um distúrbio do sono que muita gente tem e o nosso bem-estar mental. Vamos entender esses dados. E a grande questão que vai guiar toda a nossa análise é essa. Será que o jeito que a gente dorme pode, quietinho ali sem a gente perceber, tá definindo como a gente se sente no dia a dia? É isso que a gente vai investigar. Para a gente começar a desvendar isso, primeiro a gente precisa dar uma olhada num distúrbio do sono que muitas vezes passa batido e entender o tamanho real do problema. E o distúrbio em questão é a apneia obstrutiva do sono, ou AOS para encurtar. É uma condição em que as vias aéreas se fecham por alguns instantes várias vezes durante a noite. Isso causa pequenas pausas na respiração, o que acaba picotando o sono e, pior, derrubando os níveis de oxigênio no sangue. E quando a gente fala da escala do problema, olha, o número é de cair o queixo. A estimativa é que 936 milhões de adultos no mundo todo sofram com isso. É um desafio de saúde pública gigantesco. Mas o que realmente assusta é o seguinte: acredita-se que até 90% dos casos de apneia simplesmente não são diagnosticados. A imensa maioria das pessoas que têm a condição nem desconfia. É por isso que é chamada de uma epidemia silenciosa. Ok, então a gente tem esse problema enorme e, na maior parte do tempo, invisível. A pergunta que não quer calar é: o que isso tem a ver com o nosso humor? Vamos começar a ligar esses pontos? Então, como é que uma coisa levaria à outra? Bom, a teoria é que essa combinação de sono todo picotado com essas quedas de oxigênio noite após noite acaba bagunçando os sistemas do cérebro que cuidam da regulação do nosso humor. Faz todo sentido do ponto de vista biológico, mas será que os dados confirmam? E foi justamente isso que levou os pesquisadores a uma pergunta fundamental. Existe uma ligação que a gente consiga medir, uma ligação que preveja que ter alto risco de apneia pode levar a problemas de saúde mental com o passar do tempo? Um grande estudo lá no Canadá decidiu ir atrás dessa resposta. E a base para toda essa nossa conversa vem de uma investigação super robusta, o Estudo Longitudinal Canadense sobre o Envelhecimento. A metodologia deles foi bem completa. Eles avaliaram mais de 30 mil pessoas, medindo tanto o risco de apneia quanto a saúde mental de cada uma. Mas o pulo do gato foi que eles não pararam aí. Eles acompanharam esse pessoal todo por uns 3 anos para ver o que mudava com o tempo. E a conexão que eles encontraram, bom, foi realmente surpreendente. E aqui vem o grande achado do estudo. As pessoas com alto risco de ter apneia do sono tinham chances aproximadamente 40% maiores de ter algum tipo de problema de saúde mental. Lembra daquela ligação biológica que a gente comentou? Pois é, os números vieram e confirmaram. É uma conexão estatística muito, muito forte. E esse gráfico aqui deixa tudo ainda mais claro, né? De um lado, a gente tem a base, que é o grupo com baixo risco de apneia. Em comparação, olha o salto que o grupo de alto risco dá. Quase 40% a mais nas chances de ter problemas de saúde mental. A diferença é gritante. E não é só uma foto do momento, não. Essa conexão se provou duradoura. Pensa só, mesmo entre as pessoas que começaram o estudo com a saúde mental em dia, ter um alto risco de apneia já significava uma chance 20% maior de desenvolver algum problema lá na frente. Em outras palavras, a apneia do sono pode funcionar como um sinal de alerta para futuras dificuldades. Ok, legal, mas e na prática? O que a gente faz com essa informação toda? Como a gente transforma essa estatística numa estratégia de saúde real? A resposta, na verdade, vem dos próprios pesquisadores. Na conclusão do estudo, eles afirmam que os achados, e aqui eu vou citar, destacam a necessidade de estratégias integradas de triagem e intervenção. Mas por que essa conexão é tão crucial? Primeiro, porque ela preenche uma lacuna importante no nosso conhecimento. E na prática, ela sugere que pessoas com risco de apneia deveriam passar por uma triagem de saúde mental, e o contrário também vale. Quem procura ajuda para questões mentais talvez devesse ser avaliado para a apneia. No fundo, o que o estudo pede é uma abordagem mais integrada, que pare de tratar a saúde do corpo e a da mente como duas coisas separadas. E tudo isso leva a gente para uma reflexão final, né? Com uma evidência forte como essa na mesa, será que não está na hora de enxergar o sono não apenas como um simples descanso, mas como um dos pilares fundamentais da nossa saúde mental? Fica aí o pensamento.